Amém, amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Obrigado pela equipe de louvor. E eu falo de boca cheia, equipe de louvor. Uau, estou muito alegre. As mudanças são muito bem-vindas. Muito bom, vamos aí nos recompor. Vamos orar mais uma vez. As emoções são intensas, são grandes, momento alegre, momento feliz, em que a alegria está no nosso coração, isso é uma verdade, e essa alegria que está no nosso coração, precisa contagiar um ao outro. Tem tudo a ver com o tema da mensagem de hoje, que é vivendo a nova condição em Cristo, através da unidade cristã. É através da unidade cristã que nós vivemos a expressão da nossa alegria, porque senão tem uma palavra para isso, hipocrisia, não é mesmo? Então essa unidade cristã, ela precisa estar junto, precisa chegar junto com essa alegria que cada um de nós pode ter em Cristo Jesus. E sabemos que alegria não significa isenção de problemas, porque alguém pode dizer assim: pastor, mas você não sabe o problema que eu tenho. Tá bom, ninguém sabe o problema que ninguém tem, e geralmente o maior problema é aquele que a gente tem. O problema dos outros nunca é tão grande assim quanto o seu próprio, não é mesmo? Mas isso não nos impede de viver a alegria da salvação, e essa alegria da salvação, sendo tão forte, tão expressiva, tão proeminente, ela é demonstrada através do extravasamento dela. E extravasamento com quem? Com a flor? Pode ser, não é tão interativo assim, não é? Mas através de um para com o outro, quando nós tocamos nas mãos um do outro, quando nós abraçamos um ao outro. Então, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus, e aí é mais fácil ou menos difícil nós vivermos essa unidade cristã, até como a nova condição que temos em Cristo. Quero pedir que vocês, por favor, que os irmãos abram em Efésios, no capítulo 3, e leremos do versículo 14, até o capítulo 4, versículo 6. Capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 14, vamos ler aí até o capítulo 4, versículo 6, amém? Graças a Deus, todos abriram, todos acessaram as suas Bíblias aí, muito bom. O texto diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quero orar com você mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos nos encontrar como igreja para celebrar, para cantar louvores, para reafirmar o nosso amor, reafirmar a nossa dedicação, e também, ó Deus, para ouvir a Tua voz e ajustar tudo o que precisa ser ajustado na nossa vida. Sem dúvida nenhuma, precisamos ajustar tantas coisas, precisamos rever, refazer, restaurar tantas coisas, e nós contamos com a Tua palavra e contamos com a ação do Teu Espírito para tudo isto. Te pedimos, ó Deus, portanto, ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Nós temos aí trabalhado o grande tema. Eu gosto sempre de fazer essa retomada bem rápida, só para a gente pegar o fio do novelo aí, tá bom? O tema do ano é tomando posição. Então, a verdade é que nós precisamos tomar posição em Cristo. Precisamos tomar uma posição em Cristo, afinal de contas, nós somos dele, afinal de contas, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais do mundo espiritual, inclusive do mundo material, nós somos muito abençoados. E para tomar posição, nós precisamos pensar direito, e nós estamos aprendendo a pensar direito. E pensar direito significa pensar biblicamente, não é mesmo? Por quê? Porque Deus está ensinando para nós, através da sua palavra, qual é a sua perspectiva através da vida. Então Deus está dizendo assim, olha, você quer se dar bem na vida? Você quer se conduzir na vida de maneira eficiente, eficaz? Olhe a vida da perspectiva como eu olho, não da perspectiva como você olha. Então Deus está nos ensinando como nós devemos olhar a vida. É a mesma coisa que dizer, gente, pensem biblicamente, porque o que Deus tem para nós está colocado nas Escrituras Sagradas, que é lâmpada para os nossos pés e luz para nos guiar. Pensar biblicamente. E quando nós pensamos biblicamente, nós começamos a analisar aí a situação do ser humano como um todo, e vimos que a situação do ser humano como um todo era uma situação precária, era uma situação de estar longe de Deus, de estar cego, de estar sendo manipulado pelo Deus desse século. Enfim, nós vimos aí algumas situações periclitantes do ser humano por viverem longe de Deus. É o homem natural. Por isso o homem natural precisa mudar o seu status para o status de filho de Deus, o status de uma nova condição em Cristo. Então nós vimos que a nova condição em Cristo nos leva a vivermos, a experimentarmos a filiação de Deus, nos leva a experimentarmos a esperança do céu, nos leva a experimentar o fato de que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nos faz pensar no fato de que nós estamos sendo reconstruídos à imagem e semelhança de Cristo. Nos leva a pensar que a semelhança de Adão vai diminuindo em nós e vai crescendo em nós a figura de Cristo,
que é a nova criatura, que é a criatura ideal, segundo a criação, segundo o plano original de Deus. Originalmente, Deus criou o homem para sermos como Cristo, sem pecado, para sermos como Cristo. No entanto, Adão pecou, desvirtuou-se daquele relacionamento íntimo com Deus, Deus expulsou-o do paraíso, expulsou-o de sua presença, e acabou sofrendo as consequências, e acabamos inclusive sofrendo as consequências desse desvirtuamento. Mas, que bom que Deus já colocou Jesus como um novo plano, um plano para o homem segundo o coração de Deus, a figura humana segundo o coração de Deus. Então, estamos sendo reconstruídos. Então, essa é a condição, é a nova condição do ser humano em Cristo Jesus. Então, é isso que nós estávamos vendo. E domingo passado, nós vimos que um dos aspectos da nova condição em Cristo era estar limpando a casa, era a santidade. E hoje nós vamos ver aqui que viver a nova condição de Cristo através da unidade cristã. Então são fases, são etapas. No domingo passado, nós citamos o texto de Efésios, que o apóstolo Paulo mostra como viver essa nova condição em Cristo em 3 dimensões. Uma era a dimensão da unidade, que vai do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 4 de Efésios. Depois do versículo 7, do capítulo 4, até o versículo 16, ele mostra como viver a vida cristã, ou viver a nova condição em Cristo, através dos dons, das capacitações. E depois do versículo 17 até o versículo 20, lemos até o versículo 24, que é de uma perspectiva de santidade. São 3 dimensões importantes: a dimensão da unidade, a dimensão da santidade e a dimensão do serviço, dons. São 3 dimensões importantes aí que o novo ser em Cristo, que a nova condição em Cristo impõe para nós: viver a unidade, viver o serviço e viver a santidade. Por uma questão de lógica, eu entendi que eu deveria primeiro tocar com os irmãos a questão da santidade, porque sem santidade é difícil a gente viver em unidade. Sem santidade é difícil a gente viver a dimensão do serviço. Porque sem santidade é complicado viver a dimensão da unidade, até por uma questão de hipocrisia. E da mesma forma, viver o serviço sem santidade é um descompromisso com Deus. Então, é só para ajudar, tá bom? Só para nos ajudar a entender essas dimensões como sendo interdependentes. Viver a dimensão da santidade, viver a dimensão da unidade, viver a dimensão do serviço. E tudo isso o apóstolo Paulo ensina nesse capítulo 4. É importante nós relembrarmos que nós vivemos dificuldades. Por quê? Porque nós vivemos na carne ainda. Nós vivemos sob influência da carne, não é que nós vivemos na carne. Nós vivemos ainda pressionados pelos desejos da carne. Esses desejos da carne têm a ver muito intensamente com busca de prazer como prioridade. Nesses desejos da carne tem a ver como nós vivermos o aspecto do humanismo, ou seja, nós temos que estar sempre em primeiro lugar. Nós temos que estar sempre de maneira proeminente nos lugares, sendo o mais importante, como sendo o centro de todas as coisas. E nós vivemos também de maneira muito intensa uma realidade, a realidade do secularismo.
A realidade do secularismo tem a ver com deixar as coisas espirituais sempre para depois, e enfatizar e viver muito mais as coisas do dia a dia, as coisas seculares, as coisas do mundo. Tanto é que a gente tem dificuldade de ganhar, de dar proeminência para a vida espiritual. Então, o secularismo diz o seguinte: vida religiosa faz parte da vida. Quando nós entendemos que é o contrário, a vida humana faz parte da realidade espiritual. Sabe, é diferente, não é um aspecto de colocação só. Não, essa colocação diz muito acerca do como nós nos conduzimos na vida. A vida religiosa faz parte. A vida religiosa é importante, como dizendo, não é a mais importante, tem o seu lugar. Não, é o contrário, a vida humana tem o seu lugar, e o mais importante é a vida espiritual. Se existe uma realidade mais real, é a realidade espiritual, porque tudo mais é ilusório. Salomão, ele já ensina isso no livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é bolha de sabão, tudo é vaidade. Estamos escrevendo aí no informativo, os irmãos já devem ter visto, quando mandamos ontem, também hoje, quando receberam, a nossa vida é como uma neblina, é como um vapor. Imagine só, isso é realidade? Imagine, isso não é realidade. Realidade mesmo é aquela que perdura eternamente. Realidade tem a ver com o absoluto, e o absoluto tem a ver com o que Deus tem para nós. Então existem algumas dificuldades, é isso que eu quero dizer. Diante dessas dificuldades, nós temos que lutar muito para olhar as coisas de uma perspectiva espiritual. Então, como viver essa nova condição em Cristo através da unidade? O apóstolo Paulo começa a dizer isso a partir do capítulo 4, mas eu achei muito interessante quando ele coloca ali, a partir do capítulo 3, duas orações que são muito importantes para a gente abordar, até como título introdutório do que a gente vai falar sobre a unidade. Duas orações, quando o apóstolo Paulo começa assim: por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Primeiro, ele ora para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Gente, essa oração é uma oração que precisa estar aqui o tempo todo, precisa estar na nossa mente o tempo todo. Senhor, me fortaleça no íntimo, me fortaleça no espírito, me fortaleça no íntimo, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Sem a habitação do Espírito em nós, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada, nem viver a unidade, nem viver o serviço, nem viver santidade. Por isso, tem que começar com a nova criação em Cristo, sim. É muito interessante essa oração que o apóstolo Paulo fala. Esse interior do homem significa: Senhor, me fortaleça nas emoções, Senhor, me fortaleça no intelecto, Senhor, me fortaleça na vontade, Senhor, me fortaleça nos pensamentos, me dê inteligência ao ler a Tua palavra, inteligência espiritual ao perceber o que o Senhor tem na Tua palavra. Nossa, oração fantástica aí, que é introdutória para o capítulo 4, onde mostra essas três dimensões. Senhor, me fortaleça no Espírito.
A segunda oração, ele começa ali, também no versículo 17, mas no final ele diz: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, compreender Deus na sua inteireza, compreender Deus da forma mais intensa, da forma mais abrangente, da forma mais extensa, da forma mais profunda. E isso exige de nós esforço sobre-humano. Isso exige de nós estarmos apurando os nossos ouvidos, buscando ouvir. Eu gosto muito dessa expressão física aqui, não é? Quando a gente faz isso? A gente faz isso porque tem um monte de barulho aqui do lado. Então, eu sei que tem um barulho mais pequeno aqui, então eu preciso como que fechar esse ouvido aqui e abrir mais esse ouvido para ouvir atentamente o que está sendo dito aqui. Sabe, isso tem a ver com vida espiritual. Isso tem a ver com prioridade das coisas de Deus. Isso tem a ver com vida no corpo. Isso tem a ver com vida de oração, isso tem a ver com vida com a palavra, educação bíblico-espiritual, e relacionamento íntimo, a partir de Deus e com os nossos irmãos. Por isso foi muito oportuno nós falarmos de alegria aqui, nós falarmos aqui: Senhor, me dá um novo coração igual ao do Pai, para que nós possamos estar juntos, refletindo esse amor da Trindade. Isso é viver em unidade aqui, é refletir entre nós o amor existente na Trindade. Você acha que o amor Pai, Filho e Espírito Santo são intensos? Absolutamente intensos, absolutamente intensos. A perspectiva de Deus para as nossas relações é que haja essa intensidade aqui. E essa intensidade tem alguns nomes que a gente vai começar a tratar aí, não é? Como sendo essa nova condição em Cristo. Essa nova condição em Cristo exige santidade? Claro que exige. Isso não significa que a santidade só foi exigida até ontem. Porque nós vimos domingo passado. Então hoje, até domingo que vem, é a semana da unidade. Então nós vamos viver a unidade, mas a santidade já passou. Não, as qualidades vão se sobrepondo umas às outras. Além da santidade que nos é exigida essa unidade relacional, tão mencionada aqui nesse capítulo 4 de Efésios. E de novo, ele começa dizendo uma base dessa relação. Olha, eu como prisioneiro, eu estava como prisioneiro. Ele começa com essa informação de que, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo estava preso, precisando ensinar aquilo que ele vivia uma unidade. Preso no Senhor. E ele faz a exortação aqui a partir do versículo 3, versículo 2, dizendo: olha, sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Pensa um pouco, pensa no que isso significa. Mas não só pensar no que isso significa, mas pensa no que é. Pensa no que está sendo melhor. Pensa no que está sendo. Percebe como é difícil?
É difícil ter paciência com o outro. Às vezes a culpa é do outro. Às vezes a culpa é minha. Quer dizer, isso de maneira genérica, né? Porque geralmente a culpa nunca é nossa, é sempre do outro. Mas ele menciona que, olha, sejam completamente humildes e dóceis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então isso significa abrir mão de si mesmo, não significa? Perceberam isso? Perceberam como isso tem que vir muito do exemplo do próprio Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se aniquilou, tomando a forma de homem para nos resgatar. Isso significa o quê? Significa humildade. Jesus foi o exemplo de humildade, e muitas vezes nós estamos muito aquém da humildade que Deus exige de nós. Nós somos muito autossuficientes, nós somos muito arrogantes. Nós somos arrogantes quando achamos que todo mundo está certo, que todo mundo está errado e eu estou certo. Isso é que faz com que haja as brigas, as discussões, os desconfortos espirituais, os desconfortos emocionais. A humildade não é algo muito bem aceito por homem natural. Nietzsche, um dos filósofos do século XVIII, século XIX, ele diz que humildade é moral de fracos. É moral de fracos. Para você ser forte, você precisa ser orgulhoso. Você precisa ser arrogante. Nietzsche disse isso. E isso parece que é algo que soa bem, soa gostoso na mente humana, soa gostoso no coração humano. Sobrepor-se sobre o outro pela arrogância. Não necessariamente de maneira consciente, mas inconsciente, quando ele quer ser melhor do que o outro, quando ele acha que o outro está sempre errado, ele está se achando melhor do que o outro, ele está se achando assim, ele está se achando arrogante. Ele está se achando como Nietzsche. Então, aquilo que Nietzsche falou teve uma penetração no ser humano natural fantástica. Por isso é que Nietzsche era um filósofo tão lido, tão expressivo assim. Personalidade fortíssima. A ponto de dizer que humildade é coisa baixa, humildade é coisa vil, humildade é coisa de pouco valor. Os gregos pensavam isso. Paulo fala de uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila. Não é uma pessoa que responde com hostilidade sempre. É uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa. Uma pessoa que mais recebe do que ataca. Uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa, uma pessoa que muito mais desculpa o outro do que se desculpa a si. Sejam completamente humildes. E nós sabemos que o referencial de Paulo é quem? Jesus. E Jesus em Filipenses, no capítulo 2, ele vem falando exatamente isso. A partir do versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas aniquilou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. O próprio Deus, o próprio Senhor dos Senhores, foi esbofeteado, cuspido, furado, pregado numa cruz, ironizado, colocando-lhe uma coroa de espinhos sobre a cabeça.
Na discussão com Pilatos, os dois discutindo e falando sobre a verdade, que absurdo, falando sobre a verdade, Pilatos fala, mas o que é a verdade? Jesus poderia ter dado uma resposta imediata, sabe o que Jesus fez? Se calou. Sabe, então a atitude de Cristo é uma atitude que se destaca e que é difícil nós incorporarmos isso. Claro que é difícil. Por isso é que o apóstolo Paulo, no começo ali do capítulo, ali no capítulo 3, ele diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo toda a família nos céus e na terra, oro para que as suas gloriosas riquezas, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu poder, com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Nós estamos sendo formados à imagem de Cristo, então cada vez mais as nossas atitudes, elas devem refletir Cristo. Por isso é inadmissível briga na igreja, é inadmissível briga no lar, gente. Lar é a base da igreja, é uma célula da igreja. É a menor unidade do corpo de Cristo, é uma célula. É inadmissível. Olha só como famílias, como relação esposo e esposa precisamos crescer. Quando essa relação de esposo e esposa, nesse não é o assunto, mas como ilustração, como aplicação vale, quando existe uma falta de compreensão de que o homem casa-se com a mulher para fazê-la feliz. Quando a mulher casa-se com um homem, ela se casa para fazê-lo feliz. E a falta de compreensão está em que a mulher se casa para ser feliz e o homem se casa para ser feliz. Tudo errado desde o começo. Tudo errado desde o começo. Então, começa no lar, vai para as relações sociais, o meu café, o meu almoço com Newton, não é? Independente da igreja, as minhas relações, um exemplo, tá, Newton? Estou usando você como exemplo, depois eu pago um royalty para você aí. Sabe, nas relações sociais, quando deve ser o quê? Não, eu vivo para agradá-lo, eu preciso falar coisas que o agradem. Gente, isso, desculpa da expressão, não sei se eu devo dizer, isso não é ser puxa-saco, isso é ser humilde, é ser carinhoso, é ser manso, isso é ser dócil, docilidade, tratar o outro com carinho, sabe, com amor. Aquilo que eu estou falando está magoando, precisamos olhar isto. Sendo manso, sendo paciente, suportando um aos outros com amor. Essa palavra suportar, ela é forte, ela é muito forte, muito forte. Suportar significa algo pesado. Não estou aguentando mais, eu estou suportando Moisés aqui. Se todo o peso fosse você, seria bom, Moisés. Sabe, suportar a palavra hostil do outro, porque se eu for responder com hostilidade uma palavra hostil, dá meleca, outra palavra horrível. Você percebe isso? Essa relação aí que é importante. Vivam de maneira digna da vocação de vocês. A nossa vocação está expressa em Efésios no capítulo 1, a partir do versículo 3, quando o apóstolo Paulo fala que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais no mundo celestial.
A partir disso, cabe toda forma de abrir mão de nós mesmos. Essa comunhão, não é? Façam tudo para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Espírito, um só corpo, assim como a esperança para a qual vocês serão chamados, foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Aí são as justificativas pelas quais a unidade deve acontecer. Unidade não significa pensar a mesma coisa, porque cada um pensa diferente. Mas unidade significa respeitar as diferenças nesse nível. A Zenate pensa diferente de mim em algumas coisas. Qual é o problema? O problema está quando eu entender que o que ela está pensando é errado. É errado em relação a quê? O problema está em que ela achar que eu estou errado. Errado em relação a quê? Em relação a um ou outro, nós não somos padrões, padrão é Cristo. Entender isso, viver unido, significa viver em amor e compreendendo a diferença, por que o outro pensa diferente. E partir da premissa de que o outro está certo. Porque se a gente parte da premissa que a gente sempre está certo, a probabilidade da gente errar aumenta tremendamente. Agora, se a gente logo no começo parte da premissa que o outro está certo, a gente vai aprender a ouvir. A gente vai aprender a pensar. A gente vai aprender a pensar o que o outro pensa. Puxa, quem sabe a gente chega à seguinte conclusão. Realmente, olhando dessa perspectiva, isso é unidade. Cristo é sempre o nosso modelo. Então, nessa vida compartilhada de comunhão, essa vida de mansidão, essa vida de paciência, de suporte, em amor uns pelos outros, nós experimentamos a autenticidade, nós experimentamos a reciprocidade, a arte de dar e receber. Reciprocidade é a arte de dar e receber. Experimentando a humildade, experimentando a cortesia. Gente, é legal isso. Não é legal isso? Quem é que não gosta de uma pessoa cortês? Todo mundo gosta, não gosta? Puxa, como uma pessoa é cortês, como uma pessoa me respeita, como ela respeita os meus pensamentos, os meus sentimentos. Pode não estar concordando, mas é outra história. Ela está respeitando. Essa cortesia. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 15, anota aí, porque esse texto é bastante importante, quando ele diz lá, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para edificação, cada um agrade o seu próximo. Gente, olha que dimensão de relação diferente. Precisamos viver isso como igreja. Precisamos viver isso como igreja. Existem muitas igrejas que vivem em conflito o tempo todo. Eu louvo a Deus por Vida Nova. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Nós vivemos tempos de paz. Temos falado isso, não é, pastor Moisés? Temos falado com a diretoria. Nós vivemos tempos de paz. Que bom, que graças a Deus por isso. Mas, gente, tem igrejas que se degladiam, mas precisamos afinar um pouco mais isso aí, precisamos dar mais qualidade nessas relações, a partir de casa, a partir do trabalho, a partir das relações de amizade, as relações sociais de maneira mais convencional. Eu quero concluir dizendo que um evangelho verdadeiro, ou uma nova condição em Cristo,
passa por uma vida relacional saudável. Sem dúvida. Um evangelho verdadeiro, uma nova condição em Cristo, passa por uma vida relacional saudável. Pois há um só corpo, e um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Esse é o argumento. Um evangelho verdadeiro, uma nova condição em Cristo, passa por uma vida relacional saudável, em que todos têm o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuindo o mal com o mal, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. É o que Pedro fala no capítulo 3, versículo 8 e 9. E um evangelho verdadeiro passa, ou um verdadeiro evangelho e uma vida relacional, e uma nova condição em Cristo, passa por uma vida relacional saudável, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Filipenses 2. Gente, nós temos muito aí a aprender nessa nova dimensão em Cristo. Os irmãos percebem como a gente está caminhando aí, de uma maneira crescente. Começamos com o ser humano natural, que não tinha discernimento nenhum, ganha esse discernimento em Cristo, ganha bênçãos, passa a trabalhar na santidade, passa a trabalhar na vida relacional, e domingo que vem a gente vai perceber que um dos aspectos desse crescimento de uma nova vida em Cristo tem a ver com vida de serviço. Mas, sem antes, eu não quero terminar sem antes repetir as duas orações de Paulo, que elas é que comandam esse nosso essa nossa plataforma de trabalho. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Precisamos orar muito. Temos que crescer, precisamos crescer muito. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por reflexões, como fazemos quando nos juntamos como igreja em torno da Tua Palavra. Ela é a base da nossa compreensão. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é ela quem nos guia no nosso caminho. Por isso te pedimos que tenhamos discernimento de fazer mudanças, fazer ajustes na nossa vida, a partir deste padrão que é a Tua Palavra. Ajuda-nos como Igreja Batista Vida Nova. Estamos vivendo um ano em que precisamos tomar posição. Ajuda-nos a tomar posição, vivendo com maior expressão a nova vida em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar.